Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de junho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Eu sou José, seu irmão. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gênesis capítulo 45. Logo depois que José agora confronta os irmãos por conta do suposto roubo que Benjamim havia cometido, o roubo da taça, José agora vai, de alguma forma, dizer aos irmãos: eu sou um homem justo, eu temo a Deus, então apenas aquele que roubou a minha taça será meu escravo. Os demais podem voltar para sua casa. Vimos ontem como Judá se colocou no caminho entre a fúria de José e, ao mesmo tempo, a culpa que o seu irmão Benjamim possuía, colocando-se agora como substituto para ficar no lugar do irmão como escravo de José. Nessa altura, Judá vai dizer alguma coisa que é realmente importante. Ele vai dizer, o nosso guia de estudos vai mencionar, foi naquele exato momento em que Judá falou sobre o mal que cairia sobre meu pai, que José gritou e se deu a conhecer aos irmãos. O texto aqui está mencionando que no momento em que o Judá falou, olha, meu senhor, o meu pai, se ele perder esse filho, que é o último filho que lhe resta da esposa amada, meu pai não vai aguentar. E o mal virá sobre ele. Ou seja, meu pai vai morrer de desgosto se isso acontecer com ele. Nessa altura, José manda que todos os seus servos saiam da sala e ele fica sozinho com os irmãos. E então ele diz, eu sou José, irmão de vocês. Eles ficam chocados, paralisados diante da informação. Não tomam nenhuma reação. Então José repete a informação, eu sou José, irmão de vocês, o mesmo que vocês venderam como escravo para o Egito. Os irmãos agora não sabiam o que esperar. Eles sabiam que mereciam um castigo da parte de José. Mereciam até mesmo a morte, pelo que haviam oferecido a José. Não faziam ideia de como José tinha se tornado o homem mais poderoso do mundo naquela região. O que teria acontecido para que aquilo tivesse lugar? Mas José vai olhar para eles e vai agora explicar, dando a informação mais importante. O texto vai dizer, eu sou José, irmão de vocês, e aquele que vocês venderam para o Egito, e depois o capítulo 45, verso 5, é fantástico. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José agora vai explicar que Deus possuía um plano maior e que, apesar da maldade dos irmãos não estar prevista ou não ter sido predita por Deus ou que Deus tivesse dado a eles a ordem para serem tão maus com José, mas que Deus usou a maldade deles e usou o ato egoísta da parte deles quando o venderam como escravo para o bem. Deus tinha um propósito maior. É interessante que o versículo 7 vai trazer a seguinte informação. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José, nessa altura, ele dá demonstração de que havia aprendido grandes e preciosas lições através do vale escuro e sombrio que ele tinha trilhado. Ele tinha entendido que a sua perda, ou que as coisas que ele tinha sofrido, tanto ao ser vendido pelos irmãos como escravo, na casa do Potifar, injustamente acusado pela esposa de Potifar, na prisão, tudo aquilo tinha servido para fazer com que ele pudesse compreender de forma maior o plano que Deus tinha para ele. José deixou claro para os irmãos que ele tinha a noção de que Deus estava agindo. Agora, ele vai dizer, e é para a preservação da vida, porque ainda existe muito tempo pela frente. Nós tivemos apenas 2 anos de fome. Ainda existem mais 5 anos de fome pela frente.
Então, para que vocês possam sobreviver a esse período, vocês vão voltar para nosso pai e vão trazer o nosso pai para cá. Eu vou cuidar de tudo. E José dá demonstrações, mais uma vez, que já tinha feito todo o plano, todo o projeto. Ele vai dizer, eu vou dar o melhor da terra para vocês, a terra de Gósen, que era uma terra muito boa para pastagens, para a criação de rebanhos, já que a principal função dos seus irmãos era a criação de gado. Ele vai mencionar, eu já organizei tudo. Estava tudo pronto na cabeça de José. Ele agora envia, junto com seus irmãos, ele envia carros, cavalos, servos para ajudar no processo da mudança. Quando Jacó recebe essa informação, o texto não nos dá muitos detalhes. Como Jacó terá reagido quando soube do mal que os seus filhos haviam feito contra José? Como terá ele reagido? Nós não sabemos. Mas aquilo que sabemos é que ele foi consolado por toda a situação, sabendo que José estava vivo. Agora, ele vai fazer uma coisa que é muito importante. Ele vai procurar o Senhor Deus. Ele vai dizer, Senhor, meu filho está vivo. O que eu faço agora? E Deus vai dizer para ele, pode descer para o Egito, porque eu vou ser com você. E você ainda vai ter alguns bons anos junto com teu filho José. Quando você olha para esse momento, para essa história, a própria postura de José diante disso tudo, demonstra como uma pessoa que tem a noção de Deus cumprindo a sua promessa através da sua soberania na história, como isso muda a maneira como uma pessoa pode reagir. José, pelo poder que tinha nas mãos, se tivesse mandado matar os seus irmãos ou fazer deles escravos, como ele mesmo foi, ninguém o questionaria. Todo mundo diria, foi justo, José, eles mereceram. Mas José tinha uma noção de que Deus tinha um plano maior. E foi exatamente essa noção da soberania de Deus que deu a ele a sobriedade e ao mesmo tempo a força necessária para perdoar os irmãos e ao mesmo tempo cuidar deles. Só existe uma palavra para isso, a palavra graça. Uma vez que uma pessoa experimenta a graça de Deus na sua vida, invariavelmente ela vai oferecer essa graça para as pessoas que estarão à sua volta. Foi isso que aconteceu na vida de José. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a ter essa experiência. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que cada vez que a Tua graça nos alcança, somos também movidos a oferecer graça àqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos a aprender com José, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?